Olá, meninas! Vou esperar vocês entrarem para a nossa 10ª aula do curso de manicure e pedicure online. Então, eu vou aguardar as meninas virem chegando, que hoje a gente vai falar de decoração. Hoje é aulão, é revisão de tudo que a gente viu. A gente vai falar de certificado, como solicitar o certificado e os nossos novos cursos de especialização que a gente tá lançando online aí no próximo mês de setembro. Vamos aguardar as meninas irem entrando. Boa noite. Guardando. Enquanto isso, eu vou aqui já arrumando. A minha mão pra gente fazer juntas aí os modelinhos de decoração. Olá, boa noite. Oi, Julie, tudo bom? Como é que tá aí no estado de vocês? Aqui tá frio, frio, frio. Aqui tá bem frio. Tava com saudade já de entrar ao vivo pra falar com vocês. Comigo tudo bem também, trabalhando bastante. Adorando receber os trabalhos de vocês. Então, vamos começar falando sobre a solicitação de certificado. Nossa, tá muito frio mesmo. Tá gelado, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre nossa solicitação de certificados. Bom, gurias, a solicitação de certificado, ela tem o custo de R$50, que é a taxa. Esse certificado é enviado para vocês no nome da escola, né? No Estúdio Lady Lorde. O Pix que vai para vocês, ele vai com o Carla Rosa, né? Que vai com o meu código Pix para vocês fazerem o pagamento. Também pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito. A gente manda o link para vocês. Vocês só nos informam em quantas vezes querem fazer. E esse link é enviado para vocês fazerem o pagamento. Lembrando que no cartão de crédito tem a taxa do movimento do cartão mesmo, que é pago para a operadora, tá? Por que o certificado é importante? Porque para vocês tirarem um alvará para ter um local de atendimento, é importante, a Vigilância Sanitária vai pedir a comprovação de vocês, que como vocês são manicures profissionais, e o certificado faz isso, né? Ele dá essa comprovação. Para todo mundo que quer abrir seu espaço físico, agora ou no futuro, para todo mundo que quer ter, né, um espaço com portas abertas, assim, com faixa na frente, com outdoor, né, que quer trabalhar com isso de uma forma comercial, é obrigatório ter certificação, certo? Nós vamos deixar aberto o curso para que vocês revejam as aulas, para que vocês possam ainda nos enviar os trabalhos até o dia 30 de setembro. Então, até o dia 30 de setembro, nós estamos recebendo trabalhos dessa turma, nós estamos emitindo os certificados. Os vídeos vão estar lá no YouTube liberado para vocês. Depois, do dia 30 de setembro, essa turma será fechada. E aí, só quando tiver novo curso de manicure e pedicure. Outro recadinho importante que eu tenho que dar para vocês são com os novos cursos. Bom, as novas especializações, elas vão acontecer a partir do dia 10 de setembro. E aí, a gente vai ter especialização aí de esmaltação em gel, que é uma especialização para manicures e pedicures. A gente vai ter uma especialização de plástica dos pés, que é onde a gente trabalha com aqueles pés rachados, com aqueles pés que tem bastante resíduo no calcanhar, né? Com pés de diabéticos. Então, é no plástica dos pés. E a gente também vai ter 2 cursos online de cabeleireiro, que vai ser o Discovista
E também nós vamos ter um de alisamento para trabalhar com progressiva, semidefinitiva, progressiva, ácida, orgânica e conformol. Então, esses são cursos de especializações, tá? E aí, as especializações, elas também vão estar abertas. A gente não vai fazer um novo grupo a princípio. A princípio, vai ser este grupo que já existe lá no WhatsApp. Mas a gente vai vendo como é que vai funcionar isso no decorrer. Então, a partir do dia 10 de setembro, a gente já vai começar com os cursos, mas todas as informações... postiça realista, sim, a gente também vai ter postiça realista, tá? É uma outra especialização. Tudo isso vai acontecer agora no próximo mês. Entre setembro e outubro, a gente vai ter todas essas especializações. A carga horária delas é menor, então a gente vai ter essas especializações. De 2 delas, eu já larguei lá no grupo para vocês a lista de material, né? Daquilo que vai ser preciso utilizarem. Hoje, a gente vai fazer uma aula aí de New Designer, né? Que são as meninas que fazem decorações. Também são New Designer as que fazem, né? Moldes para fazer os alongamentos, seja ele realista, soft gel, gel, acrílico, fibra, poligel. Então, a gente tem todas essas especializações no mundo do manicure, certo? Então, a gente tem muitas especializações. Neste momento, nós estamos com a esmaltação em gel e com a postiça realista. Então, o que acontece? Esmaltação em gel, tá? O esmalte em gel, ele é um esmalte que tem uma durabilidade de 15 dias na mão da cliente de vocês. E a outra vantagem dele é que ele já sai seco, sai pronto. Ela já pode pegar a chave na bolsa, ela já pode pegar o cartão para pagar vocês, ela já pode pegar o dinheiro, ela já pode mexer. Aqui no sul, a gente também tem usado muito esmaltação em gel para os pés, porque os pés sempre foram um problema, né? Faz o pé, pinta o pé e depois tem que ir embora de chinelinho. Com o frio, que nem o frio que tá hoje, não tem como ir embora de chinelinho. O pé vira uma placa de gelo. Então, a esmaltação em gel é muito utilizada também para os pés. Só que para fazer a esmaltação em gel, você tem que comprar um esmalte específico com secagem em cabine UV. Tem que ter a cabine UV. E aí, vocês também têm toda a técnica para fazer essa esmaltação, certo? Onde a gente vai usar broca, onde a gente vai usar a cabine, a gente vai comprar produtos que são produtos em gel, a gente vai usar os preparadores, os ressecantes, a gente vai usar a lixa 100 180, tá? Essa especialização, ela é bem bacana, porque o valor de uma mão com esmalte em gel é o dobro do que vocês cobram com esmaltação normal. Então, vale muito a pena financeiramente, porque o gasto não aumenta tanto assim, o custo de vocês, mas o valor final sim, por quê? Porque ela fica 2 semanas com aquele esmalte, então ela na outra semana ela não vem fazer a unha, ela só vem na outra. Então, a gente normalmente cobra o dobro ou 150% a mais, tá? O dobro e mais um pouco, porque a gente vai ficar 1 semana sem receber essa cliente de volta, a gente não pode perder esse faturamento, né? Porque tá dando ali uma opção para ela de um trabalho mais bem acabado, com uma tecnologia mais avançada. Então, esse esmalte, ele dura na mão 15 dias e ele também protege, né, as unhas frágeis contra as batidas. Então, ele tem vários pontos de vantagem e benefícios para que se use uma esmaltação em gel, que é a nossa próxima especialização. Plástica dos pés. Plástica dos pés é pra gente trabalhar em pés que são pés que tem rachadura, que dá sangramento, pé com ressecamento muito grande. Com ressecamento muito grande. Boa noite, meninas. Com ressecamento muito grande na parte do calcanhar, com muita calosidade. Então, a gente não faz. Na podologia, a gente chama de debridar o pé. Por quê? Quando eu causo o esfregaço com a lixa nesse pé, eu tô provocando maior queratinização desse tecido e automaticamente ele vai ficar mais grosso pro próximo mês. Principalmente se eu errar a mão na lixa e lixar mais do que eu devia, como acontece com muitas pedicures com aquela lixa elétrica.
Então, a gente não faz esse tipo de remoção, a gente faz raspagem desse tecido, debrida esse tecido com um bisturi. E temos duas práticas aí que a gente pode fazer, com bisturi fixo ou com bisturi avulso, que é o bisturi igual os médicos usam, né? Que é o dermaplane podal, que se chama. Então, a gente vai ver isso tudo na especialização de plástica dos pés, fora várias outras dicas pra gente usar na cliente. E a gente também vai junto na plástica falar um pouco sobre espaço para os pés, tá? E aí, a gente tem a outra especialização que eu tô prometendo pra vocês, que é de setembro a outubro, que é o postiça realista, que é uma unha postiça com mais durabilidade. Então, a gente pode ficar com essa unha de 20 a 30 dias, bem cuidado até 40 dias, que é uma postiça mais real, mais parecida com a nossa lâmina correta, né? Com a nossa lâmina mesmo. Então, também é uma especialização que a gente vai lançar nesse mesmo esquema do aluno pagando o certificado, certo? E aí vai ter 2 de cabeleireiro, que é o escovista e o alisamento. Por enquanto, o grupo continua aquele do WhatsApp, tá? Não saiam do grupo, que lá vocês vão receber a informação de quando vai começar as aulas. A princípio, a gente não vai mudar. Se houver alguma alteração, com novos grupos focados em estudos para essas áreas, aí a gente vai comunicar vocês lá e sempre aqui na página da Lady Lorde. Então, sigam aqui e também vai ter vídeos lá no Instagram também de mais informações, de novidades e atualizações. Então, sigam, se inscrevam na página do Instagram, no Carla Rosa Ensina, e sigam aqui conosco no Estúdio Lady Lorde. Boa noite, Maria! Deixa eu ver quem mais me deu boa noite aí. Silvana, Marília, Fábio, a Cláudia, Ione, a Julie, que eu já conversei, a Esther, que bom ter vocês aqui comigo, né? Nessa noite fria aqui do Rio Grande do Sul. Bom, a gente falou em unhas, trabalhar, né, com manicure e pedicure para clientes diabéticos. O que acontece com cliente diabético? Cliente diabético, a gente normalmente aconselha a profissional manicure a não fazer uma cutilagem 100%, que é aquela cutilagem funda, né, bem marcada. Mas a manicure não pode falar isso pro cliente diabético, porque ele vai dizer que a manicure anterior tirava tudo, não tinha problema. Então, não tirem, deixem 30% da cutícula e empurrem esses 30%. Por quê? Porque vocês não podem picar um cliente diabético, não pode haver sangramento. Diabetes controlada, ela precisa de 3 etapas: medicamento, alimentação com dieta e exercício físico. A maioria das pessoas não faz as 3 etapas juntas. A maioria das pessoas só toma medicamento quando lembra. Não faz acompanhamento com dieta e não faz exercício físico. Então, ela não tem uma diabetes controlada. Ela tem picos glicêmicos no decorrer do dia, que ela percebe com alguns sintomas, mas não procura o médico. A maioria é assim. Nós temos um agravante dentro da diabetes, que é a diabetes podal, aonde a pessoa perde a sensibilidade no pé. E aí, o nosso maior problema, porque se ela não tem sensibilidade e vocês picarem ela, ver corte na hora da retirada da cutícula, ela não vai sentir dor. Então, ela não vai cuidar. E aí, nós temos um problema de infecção, se ela usar sapato fechado, pessoas que trabalham em fábrica, que ficam com o dia inteiro no pé, com o pé naquelas botinas, podem provocar infecção, tendo diabetes ou não, pode acontecer. Se vocês não limparem bem os cantos, a pessoa pode gerar uma unha encravada, tem que se preocupar, porque o diabetes não sente dor. Se ele tiver um agravante, que é diabetes podal, ele não sente dor no pé, então ele não vai perceber quando ele vê já tá muito agravado a questão da inflamação. A outra questão é a lixação dos pés. E aí eu vou contar histórias pra vocês que eu, quando estudava, dizia, não pode acontecer ali um problema desse, né? Uma necrose no pé de um paciente por causa do pedicure. Não pode
ter que levar, então, a amputação por causa do pedicure. Mas, como eu virei professora e há 17 anos eu trabalho com docência na área da estética, eu comecei a ouvir histórias que validam o que o estudo e qualquer livro de beleza que fale de manicure e pedicure vai estar dizendo para vocês é que não pode lixar um pé de diabéticos. Quando a manicure, né, a pedicure, ela lixa demais o pé, ela tira toda a camada de proteção que o corpo cria lá embaixo na sola do pé para defender essa pisada, né? Porque o pé deixa o corpo ereto. Sem os pés a gente não fica reto e sem os pés a gente não faz movimentos. Então o pé ele é super importante. Ele é pouco falado, pouco estudado, mas ele é de suma importância para que a gente tenha o movimento, o ato de caminhar, né? Sem os pés a gente não faz essa movimentação. O corpo não fica ereto e a gente não caminha. Então ele faz toda a sustentação deste corpo. Muitas pessoas têm o agravamento de tecido queratinizado na sola do pé por causa que ela aumentou de peso subitamente. Ela teve um aumento grande de peso. Tu imagina, existia toda uma programação corporal e as células do pé para 60 quilos. E aí ela foi para 72 e automaticamente ela foi no caminhar com tanto peso não programado, ela foi fazendo esfregaço nessa região, o que pode vir a ferir. Então, quando há qualquer risco eminente que o cérebro entende que vai haver uma infecção, né, que pode causar uma lesão na pele, que é o maior órgão do corpo humano e é um órgão de proteção, e que então pode contaminar todo o sistema, o cérebro foi lá e mandou mais tecido queratinizado. Só que quando ele aumenta a produção de tecido queratinizado, ele não aumenta a hidratação, ele só aumenta a produção do tecido de defesa, mas ele não aumenta o envio de nutriente para esse tecido, o envio de água para esse tecido. Então, o que acontece? Esse tecido resseca, porque tá recebendo os nutrientes que ele sempre te mandou, daqueles 60 quilos. E tu tá recebendo água para hidratar aquele tanto de pele. Quando ele aumenta, que ele dobra a proporção da pele, porque ele te dá tudo aquilo que foi removido com o esfregaço e mais um pouco para não romper, ele não manda hidratação, nem manda nutrientes. E aí aquilo fica ressecado. Então aí vocês veem aqueles pés com aquela crosta esbranquiçada que tá vendo que tá ressecado e duro. Se vocês fazem uma lesão na sola de um pé e essa pessoa não cuida da forma correta, ela pode vir a ter uma úlcera ali, que é um tecido necrosado na volta, morto, com uma inflamação no meio. E isso vai exigir que seja feita uma cauterização. E se já entrou muito micro-organismos, essa necrose for muito grande, vai haver a amputação. E muitos casos de amputação levam ao óbito. Não porque a amputação foi mal feita, mas porque a pessoa não aceita perder o órgão. E aí ela se entrega para a doença. E aí eu tive relatos, né, de alunas que isso aconteceu na casa delas, com avós, com os tios. E aí eu comecei a verificar, gurias, por isso que eu tô contando isso para vocês aqui, que tudo que eu estudei e eu achava que não era possível, sim, acontece na vida real. Então, assim, hoje a gente usa a plástica dos pés, que faz o esfregaço, né, com lâmina nesses pés, para que a gente tenha controle do quanto nós estamos tirando desse tecido queratinizado. A plástica dos pés, ela remove tanto que aquela fissura que acontece ali, aquela rachadura no pé, a gente consegue eliminar. E é claro que vai ter vários passos, além da hidratação, esfoliação. Então, assim, para as pedicures que não têm especialização em plástica dos pés, meu conselho é não usar lixa. É usar o esfoliante, certo? Porque hoje tem uma linha da estética que já fala que somos embelezadoras de pés e mãos e que remoção de calosidade é higiene pessoal, que não nos cabe às embelezadoras de pés e mãos fazer essa remoção, certo? Então, priorizem, né, não serem processadas, então não façam.
Perguntem para a cliente de vocês se ela é diabética. Aqui, a gente tem um grande enfrentamento que as pessoas se ofendem por serem perguntadas se são diabéticas. Primeira coisa que elas falam é: ah, mas diabético não é contagioso. Sim, mas eu só quero saber para ver como eu vou proceder. Existe aparelhos na estética que essas pontas finas aqui, ó, para diabetes aqui é uma bolinha. Não é uma ponta fina, para não ser perfurador. Também podem comprar equipamentos específicos, mas no alicate não tem o que fazer. Se você vai retirar cutícula na pessoa com diabetes, qualquer literatura vai dizer para não remover cutícula. Mas como eu sei que elas não aceitam e que elas vão atravessar a rua e fazer com a Maria lá que faz a remoção, eu digo para vocês o seguinte: removam somente 30%. 50%, 60%, 70%. Deixem 30% dessa cutícula e empurrem camuflando. Mas, ó, não fala pra ela. Porque se vocês falarem que não vão remover toda a cutícula dela, elas vão dizer que a Beltrana lá de um outro salão que elas faziam retirava. E elas vão voltar pra Beltrana. Porque elas vão achar, elas vão olhar e vão ver cutícula. Então, se vocês não falarem, elas vão olhar e não vão ver nada. Porque uma cutícula bem tirada corretamente, bem camufladinha ali, não aparece, não vai prejudicar vocês nem no acabamento da esmaltação, certo? Então, assim, pés e mãos de diabéticos, não remover a cutícula 100%. Pés de diabéticos, não fazer lixação de pé, fazer uso de esfoliante. Proibido utilizar máquina, né, elétrica para lixação, lixa elétrica. Proibido utilizar principalmente em pés diabéticos. O que acontece, tá? E isso é uma observação minha de anos. As pedicures, quando elas compram a lixa elétrica, se tu ficar segurando naquele local ali que tu segurou, ela vai lixar um montão. Então, a gente não para a mão, a gente trabalha com a mão assim na lixa elétrica, tá? Só que se tu não sabe o quanto tu pode retirar daquele pé e quais são os hábitos da tua cliente, tu pode causar um dano para ela. Uma assadura na região, vocês podem causar que em 30 dias ela vai ter pé ressecado e com fissuras, né, com rachaduras. Vocês podem causar uma úlcera ali, uma ferida. Então, assim, não pode lixar para tirar tudo, porque ela vai levantar e ela vai ter que sustentar no pé dela todos os quilos que ela tem. Por mais que vocês queiram fazer um trabalho de excelência, é um erro. Se ela usa meia que é de poliéster, meia que é de tecido industrial, só de esfregar o pé depois de lixado no tênis, no sapato, já tá lixando mais, né? Tá removendo mais tecido queratinizado, porque esses tecidos, eles são grosseiros. Não é algodão que é molinho, que é confortável. Então, vocês lixaram até um ponto, só que ela caminhou até a casa dela, ela demora 20 minutos nessa caminhada, com uma meia de poliéster, né? Com uma meia de tecido sintético. Então, lixou mais. Daqui 30 dias ela vai... Se ela não tiver um dano na hora, que é dor nos pés, ela vai ter um pé rachado daqui 30 dias. E ela vai dizer que, eu fui lá naquela pedicure e lá ela me fez um dano que agora meu pé ficou assim, porque nunca tinha sido. Muitos pés ficam grossos depois do período de verão, porque na areia vai fazendo essa esfoliação e vai queimando embaixo, e depois ela vai para casa de chinelo. Normalmente, na época de verão, quando as pessoas estão de férias, elas fazem mais caminhadas. Então, elas estão forçando ali o roça-roça da sola do pé. Automaticamente, esse pé vai ficar mais ressecado, porque ela não hidrata, ela não tem o hábito de hidratar a sola do pé. E aí, a gente vai ter um pé que pode vir a causar rachaduras, tá? Ah, prof, mas você é contra usar lixa elétrica? Não, só que eu acho que a pedicure tem que saber o limite de onde ela tem que parar. E eu posso contar pra vocês várias coisas desses anos que eu tenho de docência, né? Que são 16, 17 anos de docência aí. De alunas que saíram do curso, foram experimentar no namorado, fizeram a lixação e o namorado tinha um jogo de futebol. E aí botou aquelas meias de jogadores de futebol e voltou com assadura, bolhas na sola do pé, né?
de alunas que tiveram, depois de ida numa pedicure, dores nos pés horrendas, foram pro médico, pegaram um atestado e o médico não sabia dizer o que estava causando aquela dor. Era porque estava queimado o pé embaixo, só que só estava vermelho sensível. Fizeram vários exames para saber por que sentiam dor tanto no pé que não conseguiam ficar em pé, tá? E era da lixação, só que elas na hora não atinaram que tinham feito o pé, acharam que era uma patologia e não era. Se o cliente de vocês, você lixar demais o pé dele e ele for para casa e caminhar em pedras quentes, vai dar bolha, né? Vai ressecar mais esse pé. Se ele caminhar em carpete, em tapetes muito áspero, até a grama corta se ficar muito fino no pé. Então, a gente precisa desse tecido queratinizado, precisa de uma certa grossura ali para suportar todo o nosso peso corporal, para suportar o atrito nas meias, nos sapatos, nas aceirinhas, nos chinelos. Então, não pode fazer uma grande lixação no pé, principalmente no caso que nós estamos conversando aqui, que é o diabetes. Então, pessoas com diabetes não usem lixa, tá? Usem o esfoliante. Pessoas com diabetes não tirem 100% a cutícula, tirem 70% e escondam o restante. Pessoas com diabetes, piquei, o que vou fazer? Avisar para ela que cortei. E ela tem que usar uma pomada antisséptica em casa, um cura-corte, tá? E vocês não podem ter pomada antisséptica e cura-corte na cadeira de vocês, dentro do salão. Então, guardem na bolsa. E aí, quando vocês cortarem, utilizem. O que vocês podem ter é o pó hemostático, que ele não é um anti-inflamatório, ele não é um antisséptico. Ele é um cicatrizante, né? Ele para o sangue. Então, ele vai ali e queima, né? Aonde houve o corte para parar de pulsar sangue. É isso que o pó hemostático faz, nada mais. Ele não defende contra agentes, né? Contra vírus, bactérias, fungos, enfim. Ele não defende da infecção. O cura-corte, como é antisséptico, sim, limpa o local para que não haja contaminação por agentes, né? Contaminantes. Então, essas são as diferenças. Preocupe-se muito com a esterilização do material de vocês. Preocupem-se bastante em fazer a vacina de hepatite para vocês também, tá? E trabalhem com luva. Isso é bem importante. Aqui a colega me perguntou que quando ela faz a esmaltação em gel, o esmalte fica fosco e pegando. Bom, todo gel, mesmo depois de todo o tempo de cabine, fica peguento. Tem que passar o PrEP, que é o preparador em cima dele, para tirar essa gosma, né, que a gente chama goma do gel, tá? Então, tem que passar. Ele fica fosco porque realmente, como ele tá com a goma dele, você fica tocando, ele vai perdendo o brilho. Então, não pode. Terminou de fazer, terminou o tempo de cabine, colocou o top coat por cima, porque vai base coat, top coat por cima do esmalte em gel, tem que ir. Porque é este produto que fecha o poro para não penetrar água e a gente não correr o risco de ter aí, então, uma unha com fungo lá embaixo, porque o fungo precisa de um local escuro, que tenha queratina, alimento e que seja úmido. Então, se você botar só o gel e não botar o top coat, que é o selante, automaticamente isso pode vir a acontecer, né? Penetra a água e aí a água ali com um local úmido, quentinho e com queratina da unha para poder o fungo se instalar. Então, você vai aplicar o top coat, deixar o tempo de cabine dele e depois você tem que passar o PrEP por cima, retirando essa goma do gel e aí ele vai voltar a ter brilho, certo? Então, isso é importante lá na finalização da esmaltação em gel. Uma palhinha aí, porque a colega trouxe esta pergunta. Agora a gente vai falar um pouco sobre decoração de unha. Já disse para vocês que é mais válido vocês trabalharem com adesivo, porque a cliente não paga o tempo que a gente demora para decorar. Mas, se algumas de vocês quiserem, vocês podem fazer aquelas decorações que eu ensinei para vocês, de francesinha, francesa, espanhola. E hoje eu vou trazer as florzinhas. Vocês podem fazer as florzinhas
com esmalte, se vocês preferirem, mas também pode ser com tinta de tecido. Independente de ser esmalte ou tinta de tecido, tem que finalizar com a base, tá? Porque senão botou a mão na água, vai sair. Então, a unha de vocês está acabada. E aí, vocês podem utilizar aquelas florzinhas de canto, né? Aí, eu costumo trabalhar com o meu bastão mesmo. Tem boleador, é o nome. É uma espátula que tem uma bolinha aqui na ponta. E daí tem que a gente usa no artesanato. Tem vários tamanhos de bolinha que vocês podem adaptar para utilizar na unha. Eu aqui vou fazer com o material que vocês vão ter que ter, que é com o próprio bastão de vocês, tá? Então, assim, eu posso fazer uma florzinha de cantinho aqui lá embaixo, que vai ser uma florzinha de 3 pétalas. Então, ó, gurias, eu botei aqui o meu esmalte, tô pegando com o meu bastão. Vou colocar lá, eu vou começar no canto fazendo aqui, largando o meu miolo. Então, eu vou largando o meu miolo aqui, que foi a minha primeira bolinha que eu fiz bem no cantinho. Porque agora eu tenho que definir as minhas pétalas. E aí, claro, que vocês vão fazer combinação de cor. Eu vou usar o que a gente tem, o que eu tenho aqui de recurso, que eu botei aqui em cima, eu vou usando. Mas vocês têm que ver qual vai ser o esmalte de fundo, pra ver qual a cor da pétala que vocês querem fazer. Então, eu fiz ali o meu miolinho e eu vou começar trabalhando com bolinhas também na volta pra fazer a minha florzinha de pétalazinhas redondinhas, tá? Então, eu vou, ó, tô aqui, ó, pegando com o meu bastão, ó, aqui, tá? E aí, vou botando pinguinhos. Vou trabalhando com bolinhas, ó. Daí, o que eu tenho que fazer aqui neste caso? Trabalhar com as bolinhas do mesmo tamanho, pra essa minha florzinha ficar bonitinha. Ó. Então, eu fiz miolo, determinei o tamanho da minha flor, e aí fui lá e fiz 3 bolinhas de canto. Fiz uma flor de bolinha, trabalhando somente com o meu bastão. Caiu aqui o meu algodão que eu estou limpando o meu bastão. Certo? Facinho, facinho. Dá pra fazer no cantinho da unha rapidinho. Se eu fosse fazer nesse dedo aqui, eu faria aqui nesse cantinho também, tá? Igual esse aqui. Ó, fiz pro lado do indicador, o outro eu vou fazer pro lado do indicador, certo? Agora, eu vou ensinar pra vocês outra florzinha. Eu gosto de fazer flor de canto porque é só 3 pétalas, tá? É mais fácil. Então, eu vou colocar aqui novamente o meu miolo. Ó, fui ali, larguei, ó, a bolinha. Quero aumentar essa bolinha? Vou lá em cima dela e largo mais esmalte. Ó, aumentei a bolinha, viram? Vou limpar meu bastão, porque eu vou trocar de cor. E agora, eu vou fazer uma bolinha. Ó, fiz a bolinha, só que eu vou fazer a bolinha e vou puxar ela em direção... Vou dar uma puxadinha, ó. Tá vendo ali a pétalazinha, ó? Ó, eu vou esticar essa bolinha. Então, eu faço a bolinha e vou ali com o meu bastão e puxo pra baixo, em direção ao meu miolo, ó. Então, ela vai ficar parecendo uma folhinha, que tem as bases extremas puxadinhas. Poderia ser uma bolinha e só uma puxadinha? Poderia também. Faz a bolinha e só dá uma puxadinha pra baixo, vai ficar que nem uma margarida. E aí, eu vou fazer isso. Vou dar uma puxadinha.
faço a bolinha e dou uma puxadinha, encostando lá no meu miolo. Ó, como já mudou completamente, já é outra flor. Eu vou dar uma engrossadinha nesse meu miolo, que eu acho que ele ficou pequenininho perto dessa minha florzinha. Viram como aqui eu tenho uma de bolinha e aqui eu tenho uma puxadinha? É outra flor. Essa mesma técnica vocês vão usar para fazer as folhinhas. Se eu quisesse botar folhinhas aqui nelas, ó, entre as pétalazinhas, folhinhas verdes, poderia botar. Então, tudo utilizando o meu bastão. Gurias, eu poderia pegar uma pedrinha daquelas de brilho, tá? E colocar de miolo a pedrinha. E aí, fazer a florzinha, fazer as folhinhas da flor com o esmalte. Eu poderia fazer toda ela de brilho. Bota uma pedrinha redondinha, compra os brilhinhos redondinhos, bota uma e bota 3 na volta, tudo com brilho. Poderia também, tá? Posso fazer uma flor aqui em cima e uma flor aqui na ponta do dedo? Posso também. Posso fazer as 2 flores assim. Vou fazer aqui pra vocês. Ah, depois disso, dessa bolinha, dá pra fazer joaninha? Dá. Depois que eu sei fazer flor, eu posso fazer borboletas? Posso, porque eu vou fazer a mesma técnica. Faço o corpo da borboleta, boto o pingo e puxo pra cima, boto o pingo e puxo pro outro lado, já fiz 2 asas. E aí vou para o outro lado. Depois que vocês pegarem o jeito, a partir dessas bolinhas, que parece nada que a gente tá fazendo aqui, eu faço várias outras decorações. Eu consigo fazer joaninha, eu consigo fazer uma folhinha com a joaninha em cima. Mas aí eu aconselho vocês a trabalharem com a tinta de tecido, tá? Não trabalharem com esmalte para fazer joaninha, borboletas. Não trabalhem com esmalte, trabalhem com a tinta de tecido que vai ficar mais fácil. Outra coisa que vocês têm que testar. Ah, eu vou fazer um esmalte claro, ela quer fazer uma francesinha. E aí eu quero botar uma florzinha, tem que ver se esse vermelho não penetra nesse esmalte. Tem alguns vermelhos que penetram, tá? E aí vai ficar cor de rosa, não vai ficar vermelho, vai misturar com branco, vai ficar cor de rosa. Então também vocês têm que testar tudo isso antes, né? Que nem eu já falei, façam antes, demonstre pra elas depois, né? Vocês vão lá e demonstram pra elas, mostrem pra elas já feito com... Que elas vão comprar o esmalte de fundo que vocês colocaram, mais a cor da flor que vocês colocaram, tá? Mulher não pode deixar pensar. Se vocês deixarem a mulher pensar muito, ela já não vai saber que cor que combina. Vocês já perderam 30 minutos do atendimento de vocês só pra ela pensar em que cor. Esmalte, gurias. Quando vocês começarem a cutilar, já pergunta pra ela. Tu vai pintar de claro ou de escuro? Ah, eu vou pintar de claro. Brancos, rosas, nudes. E já larga pra ela escolher os esmaltes. Pra quando vocês terminarem de cutilar, ela já saber a cor que ela vai pintar. Porque senão, vocês vão perder mais 30 minutos do atendimento de vocês pra ela escolher a cor. Não deixem, porque dinheiro, tempo pra vocês, a partir de agora é dinheiro, vocês estão quase formadas. Então, ela não pode ocupar 30 minutos da cadeira de vocês e atrasar a próxima cliente. Não permitam isso, certo? Então, façam com que ela já tenha escolhido quando vocês começarem a cutilar. Às vezes chegou, quando vou fazer a lixação, já pergunto, que cor vai pintar? Ah, então já olha aqui, é isso que eu tenho. E aí ela já escolheu, já dá pra vocês na mão de vocês e era aquilo. Ó, gurias. Uma em cima e a outra lá do outro lado. Olha como já tá decorado. Aí mais o esmalte de fundo. Certo? São ideias de decoração. Eu não aconselho mais vocês a decorarem, porque a cliente ela não paga pelo tempo que vocês demoram decorando. Então, mas eu sei que em algumas localidades elas querem, olha como aparece a decoração, né? Mexendo a mão aqui. Algumas clientes elas querem. Dá pra fazer com essa mesma técnica coraçãozinho? Dá. Vocês vão fazer uma bola
tá? Vou botando ali, ó, que nem eu tô falando pra vocês, ó, tá aqui pra quem chegou agora. Eu tô pegando, aqui o meu esmalte já tá mais endurecido porque eu já tá ali faz um tempo, né? Então, eu vou pegar mais. Eu vou fazer uma bolinha, vou largar um pingo. Eu posso até fazer, pra fazer mais rápido assim, ó. Gurias, largo um pingo. E vou ali, ó, larguei o pingo de esmalte, ó. E vou ali e puxo no meio. Meu, não foi muito agora. Não deu muito certo. Peraí que vamos fazer de novo. Mas o coração é uma bolinha puxadinha no meio. Deixa eu fazer a bolinha, então. Acho que eu larguei muito esmalte, não tava muito molhado. A hora que eu puxei, ele esparramou. Eu, hoje em dia, não decoro mais, tá? Mas quando? Em 1900, eu comecei a trabalhar com unha, a gente decorava, tinha que decorar, porque todo mundo comprava decorada, né? Esse é pra vocês verem. Coraçãozinho. Porque na hora que eu puxar o pingo no meio, vai se abrir os dois ladinhos e vai fazer o formato do coração. Vai fazer isso aqui, ó. Com um risco no meio, tá? Então, naquele tempo, todo mundo decorava. A gente tinha que fazer bolas, a gente tinha que fazer... Imagina, na época da Copa, se fazia bolas, desenhava a bandeira do Brasil, né? Fazia uma cor pra cima, uma cor pra baixo, botava o triângulo no meio. Botava o risco, né, do Ordem e Progresso. Mas hoje em dia, com os adesivos, até tava falando hoje isso na aula física, tá? Aqui na escola. Se tu vai fazer, que nem elas vêm com caveiras, com vários desenhos, né? Com uma paisagem, né? Um lago, e aí tem que fazer a sombra da árvore dentro do lago. É possível? É, gurias, é possível. Pra quem aí trabalha com artesanato, que já tá acostumado a desenhar em pano de prato, nossa, desenha é só acostumar a desenhar de uma forma mais pequenininha, que vai desenhar tudo. Desenha tudo, faz patinho, faz galinha, faz tudo. Mas tudo isso demora tempo. Então, assim, se eu for cobrar uma unha decorada, que eu demore 30 minutos pra cobrar, pra fazer, pra entregar essa decoração, então, e a mão custa 25, é óbvio que eu tenho que cobrar no mínimo mais 12,50, porque eu fiquei 30 minutos decorando a mão dela. Aí ela não quer pagar esses 12,50 da decoração. Então, vale mais a pena vocês comprarem um adesivo que tá em torno de R$3, o adesivo, R$2, R$1, e aí cobrar dela esse acréscimo de R$2. Aqui, na minha experiência, nos meus salões físicos, o que acontece? Tu pega e pergunta pra elas assim, a francesinha é mais R$2, tem acréscimo de R$2. Francesinha é R$2 pra fazer as duas mãos, tá? Só mais 2. É 25, fica 27. Pra vocês entenderem. Ah, não, então pinta liso. Elas não querem pagar mais R$2. Imagina pagar mais R$12,50 pra fazer uma decoração. Então, eu hoje não decoro mais, tá? E também não tenho uma decoradora no salão. Então, aqui a gente trabalha com adesivos, certo? Então, a gente optou por adesivo porque é mais rápido, mais barato, mais em conta do que... Porque se a cliente... O que acontece? Às vezes tu tá lá decorou, ela escolheu decoração. Chegou no final, ela olhou e disse, não gostou porque tu fez uma flor numa mão maior do que na outra mão. Tem que tirar tudo. Já demorou meia hora, tu vai demorar mais 1 hora. Ela não vai querer pagar essa 1 hora que tu tá ali decorando. Então, toda decoração, assim, até quando eu trabalhava com decoração, tinha que trazer decoração antes, porque eu tenho que ver se eu vou usar bastão, se eu vou usar boleador, se eu vou usar pincel. Dá pra fazer tudo isso com pincel? Dá também. Então, a gente tem aqueles kits de pincel 0, pincel 1, kits de pincel bem fininho pra fazer os riscos. E aí, vocês também, eu tenho que ver se eu vou usar pincel, se eu vou usar boleador, se eu vou usar bastão, se eu vou usar linha, se eu vou usar esmalte, se eu vou usar tinta de tecido. E eu tenho que treinar isso pra chegar, porque não é só fazer a casinha perfeita, é fazer a casinha perfeita nas duas mãos com o mesmo tamanho, num tempo aceitável pra não estourar a minha agenda.
Então, assim, a decoração, ela é honorosa pra nós, porque a gente demora pra fazer, a gente tem que treinar antes essa decoração pra conseguir fazer rápido, fazer assertivo. Na primeira coloquei ali, já fiz, do que errar, apagar, até porque o esmalte vai ficando fosco se eu errar, apagar muito. E lembrar que depois que terminou, tem que esperar dar uma secadinha, tá? Porque senão vocês vão passar a base e vai acabar com o desenho de vocês. E aí, depois que secou, vocês encerram com a base, ó. Porque senão sai na água, tá? Passei base, tá tudo certo. Não mexeu nas minhas flores porque já tava seco. Se eu passar com um esmalte muito molhado, vai ficar tudo rebuscado, vai repuxar tudo, certo? Lindas! Está aberta, então, a solicitação de certificado. Mandem. Não vai ter trabalho da última aula, vocês não vão precisar decorar aí, porque decoração é uma coisa bem pessoal, uma coisa bem opção de vocês, tá? Já tá lá no grupo de vocês a lista de solicitação de trabalhos que foi solicitado para vocês, para que vocês entreguem no mínimo 8 daquela lista, para que vocês possam vir a solicitar o certificado de vocês. Vocês têm até o dia 30 de setembro para verificar todas essas aulas, para refazer e fazer os trabalhos e nos mandar os trabalhos, pagar a taxa e solicitar. A taxa pode ser parcelada sim no cartão de crédito, tá? Mas tem o acréscimo da máquina, que a gente chama, que é da operadora. Mas vai para você um link, aí vocês vão fazer o pagamento, ou R$50 via Pix. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se profissionalizem. O contato tá ali do WhatsApp, pode me mandar trabalho, pode fazer perguntas. Permaneçam no grupo se vocês querem receber as informações dos novos cursos que a gente vai estar lançando a partir de setembro, tá? Então, a partir de 10 de setembro, a gente já vai ter curso novo começando aí. A gente tá com programação de fazer mais 5 cursos até outubro, que é plástica dos pés, esmaltação em gel, postiça realista, alisamento e escova no cabelo, 2 cursos de cabeleireiro e mais 3 de especialização de manicure. Sigam lá no YouTube, né? Se inscrevam no canal, continuem aqui no Estúdio Lady Lorde e permaneçam no grupo. O grupo vai continuar fechado, só eu posto coisas lá. E sempre que tiverem dúvidas, chamem lá no WhatsApp, né, no número do administrador, para quem ainda não chamou. Podem acompanhar lá, que também tem todas as informações nos status. Tudo que eu vou botando para vocês no grupo, eu vou falando com vocês, eu vou postando no Instagram, fica no status do WhatsApp. E a gente tá aí com o canal aberto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês estarem comigo dessas 10 aulas, olhando o curso online, se comunicando comigo, enviando o trabalho, questionando. E continuamos aí juntas, né? E a gente vai se acompanhando aí na rede. E qualquer coisa, o canal tá aberto para que vocês falem comigo, tá? Pode ser por direct aqui, pode ser por WhatsApp. Então, por hoje é isso. A gente tá muito feliz de ter feito esse projeto do curso online gratuito aí com todas vocês. E que quem quiser rever a aula, falar sobre decoração, ou ali pegar todas as dicas que eu dei da parte de diabetes, que é importante mesmo, vai lá no YouTube e assiste novamente. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês e até o próximo curso, certo? Uma boa noite, fiquem bem e muito obrigado por dividirem as noites comigo neste nosso projeto aí do curso Manicure e Pedicure. Beijo, eu adorei estar aqui com vocês e dividir meu conhecimento. Obrigada!